E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Que dia, hein? Que dia! Mercado insano, louco, doideira.com. Como você se saiu no dia de hoje? Hoje eu vou dar uma aula aqui para você sobre liquidez interna e liquidez externa, tá? Operei esses dois tipos de referência. Operar dois tipos de cenários onde você consegue sim ter boas oportunidades, surfando e entendendo o movimento comportamental do preço. Hoje foi um dia que começou a ter no movimento errado, eu comecei contra o mercado. Depois já mudei toda a forma de operar, porque você precisa entender o mais rápido possível sobre isso, tá? Você precisa entender que nosso operacional é baseado no Smart Money, mas nós precisamos e carecemos da leitura comportamental do preço. Felipe, como é que é a leitura comportamental do preço? É você entender e se adaptar ao movimento do mercado diariamente. Como que você se adapta ao movimento diariamente do mercado? Entendendo o que ele pode estar fazendo. Poxa, já abriu com gapzão de baixa. Isso aqui já é uma canseira por si só. Já abriu com movimento dando continuidade ao que aconteceu no fechamento do mercado de ontem, logo depois das notícias. Então já é um dia que você já tem que tomar um certo cuidado. O mercado já abre forte, depois começa a ficar de lado uma boa parte. Ó, Felipe, essa referência aqui tem pouco mais de 600 pontos. É uma referência curta, né? Se você acreditou que o mercado fosse voltar, você acabou ficando engasgado num trade de compra. Se você acreditou que o mercado fosse ficar de lado, assim como eu, você teve a oportunidade de lucrar nas movimentações de liquidez interna versus liquidez externa. Eu quero passar tudo isso daqui para vocês. Mas antes, quero te convidar a fazer parte do nosso time, a estar junto lá com a gente. Aqui foi um pouco das nossas operações, tá? Hoje, fugi até um pouquinho, fiz um pouco mais de operações, mas com stops mais curtos, eu me dou esse luxo. Fiz 5 trades, errei 2 operações e acertei 3 operações. Sempre com stops curtos e sempre, galera, independente do stop ser curto ou longo, a nossa base operacional, ela está sempre no 3-1. Porque é aqui que está a forma para a gente ser lucrativo. E para você entender e aprender um pouco mais sobre isso, preencha aqui o formulário e vem estar junto diariamente com a gente, tá? Lucrando, aprendendo, entendendo, desfrutando de tudo aquilo que você pode aprender no mercado. Primeiro vamos começar aqui falando sobre liquidez interna e liquidez externa. Qual é a diferença de ambas, tá? Felipe, liquidez interna, o que você entende sobre liquidez interna? E o que você entende sobre liquidez externa? Entenda que esses dois movimentos aqui, eles são os mesmos, tá? É o mercado que está fazendo a mesma movimentação. Dentro desse primeiro leitura, desse desenho que eu faço para vocês aqui, é para você aprender e entender que essa movimentação, ela é uma movimentação externa, tá? É um movimento completo, é um movimento inteiro. Então é um movimento que o mercado te entrega ali uma visão clara. Opa, ele está caindo, eu quero ser vendedor aqui para quebrar a estrutura e dar seguimento na baixa. Opa, o que é a liquidez interna? É o movimento que o mercado te dá, dando oportunidade de ser comprador, dando oportunidade de ser vendedor, dando a oportunidade de você operar parte do movimento completo. Você pode operar só essa movimentaçãozinha menor, não esperando a quebra da estrutura, não esperando um movimento cheio. Ah, Felipe, mas eu posso tentar operar um movimento de um gráfico menor com alvo de um gráfico maior? Pode. Felipe, eu posso operar uma movimentação de uma liquidez interna para levar à quebra da estrutura de uma liquidez externa? Pode. Felipe, eu posso operar a liquidez externa tentando capturar movimentos internos? Também pode. Como eu falo e dito sempre para você, uma regra aqui do nosso canal, uma regra lá da nossa sala ao vivo, é tentar ser o mais objetivo possível nas nossas operações. Entendendo que quando você é objetivo, quando você é sempre claro, sempre legal nas suas análises, você não cai na armadilha do mercado. E é ficar se embananando com várias leituras, com várias formas de entender como que o mercado funciona.
Felipe, como assim? Toda vez que você vai estar buscando muitas informações, você se perde nas suas análises. Quando você tenta operar uma liquidez interna barra alvos de liquidez externa, ou quando você tenta operar uma movimentação de liquidez externa com alvos menores, você cai na armadilha de que você não consegue surfar grandes movimentos. Porque você fica ali sempre tentando buscar referências menores. Alvos de liquidez externa são alvos de liquidez externa. E são movimentos onde o mercado, dito o que aconteceu hoje, você está vendido. Toda essa movimentação aqui, ó, é liquidez interna que o mercado vai fazendo até atingir um alvo no movimento principal. Toda a leitura que você tem de uma movimentação completa, você está suscetível a essa movimentaçãozinha mais lenta do mercado. E você não pode se perder nesse tipo de leitura. E quando você começa a analisar vários fatores, você cai nessa armadilha que é o que o institucional quer que aconteça com você. Então você entende isso de uma vez por todas para surfar, aprender e lucrar, ou você vai cair na armadilha que o mercado quer que você caia. Então, entenda bem, liquidez interna é liquidez interna. E eu batalhei as minhas operações em cima dessa referência no dia de hoje. Dessa oportunidade no pregão de hoje. Aproveitando, entendendo e lucrando em cima disso. Foram essas nossas operações, tá? Vamos lá. Quando o mercado abriu com gap de baixa muito forte, meu primeiro trade aí foi um trade que eu fiz, mas na tentativa de fazer o contra, de fato, foi comprar no fechamento da primeira barra. Tentei ser comprador, filho, mas você estava tentando que reversão? Não, galera. Oportunidade de mercado, oportunidade de abertura, oportunidade de fazer uma gordura, um capital. O mercado acabou não indo, acabei estopando curtinho ali, já saí do trade rapidinho ali, já vi que não estava na movimentação, não estava dentro. E aí eu fui e falei assim, gente, na sala a gente falou, vamos para a movimentação do dia, vamos para a movimentação interna, vamos para a movimentação mais objetiva possível. Aí o mercado veio, criou esse rangezinho, nós já conseguimos identificar logo de cara um ponto de liquidez e uma possível oportunidade vendedora aqui. Uma possível oportunidade vendedora lá no Fair Value Gap. Claro que o mercado seria bem difícil de subir, mas a oportunidade ela poderia, de algum modo, aparecer. Aparecer nesses pontos? Não. E aí o mercado quebrou estrutura. Quando o mercado quebra estrutura, eu falei, gente, vamos marcar essa referência aqui. E nossa primeira oportunidade se encontrou neste camaradinha aqui. Uma base dentro de um movimento interno. Como que você vai operar essa situação? E aí teve todos os tipos de operadores lá na sala, tá? Teve quem surfou essa movimentação de queda, levando em consideração a liquidez interna para a expectativa de quebra da estrutura da liquidez externa. Sim, teve quem operou o movimento mais curto, pegando a referência de pelo menos 3:1 do tamanho do seu stop, não se importando se o mercado ia ou não ia quebrar estrutura. Então aqui na primeira oportunidade que você tem, você já tem um alvo aqui com stop correto de 80 pontinhos ali, um alvo de pelo menos 250 pontos. Já num dia como esse, já é uma vitória imensa. Felipe, mas ele chegou a andar ali pouco mais de 300 pontos, levando até o outro ponto ali que ele tinha, que era um Fair Value Gap. Perfeito? Então a gente deixa tudo muito bem marcado, muito bem desenhado, muito bem já proposto lá para todo mundo entender as movimentações, para todo mundo conseguir ter clareza na hora de surfar os movimentos, onde pode entrar, onde pode sair. Se você quer estender alvo, você vai estar dentro dessas referências aqui, tá? São situações muito interessantes que você tem para poder fazer. E aí o mercado acabou fazendo esse movimento, entregou aqui. Logo depois, abre uma nova expectativa para a gente, porque ele quebra a estrutura e traça para a gente nova referência. Traçando nova referência, você tem mais duas oportunidades a serem feitas, tá? O trade aqui, onde o mercado deixou, eu até errei essa operação, que eu até falei com o pessoal, nossa, eu não deveria ter feito esse trade aqui, não porque ele estopou, mas porque a movimentação foi muito clara aqui e eu acabei não me prestando atenção. O mercado caiu reto e subiu reto. Tinha deixado aqui a liquidez e eu acabei entrando num ponto que o mercado estava vindo capturar a liquidez. A gente também erra operações, tá?
Não é toda hora que a gente acerta, não é porque eu passo para vocês aqui que eu sempre estou acertando os trades. Lógico que não, muito pelo contrário. A gente vai fazendo as nossas análises, a gente vai fazendo as operações e a gente vai tendo êxito, não é no movimento de assertividade, mas sim no movimento de clareza, de perder pequeno e quando ganhar, ganhar muito. Então, nossa movimentação foi baseada em cima disso tudo aí. A partir de então, a nossa movimentação foi estopar aqui e logo entrar mais acima, com um novo stop e uma nova expectativa de operar liquidez interna. E aí o mercado fez tudo o que ele deve fazer. Entregou para a gente aqui mais 300 pontos de forma simplista. Foi quase estopado, nós fomos quase estopados aqui e uma outra boa oportunidade. Logo em sequência, eu já comecei a mostrar para o pessoal o seguinte, gente, isso aqui é um ponto de liquidez. Só que eu não acreditava que o mercado fosse chegar nessa região maior, porque aqui era um ponto de liquidez, então se a movimentação fosse realmente para cima, o mercado poderia acelerar e acabar estopando essa região. Isso aqui seria bem chatinho. Então, fiquei atento. Logo depois, aí foi meu último trade, tá? Visualizei esse Fair Value Gap. Falei, nossa, isso aqui era um topo duplo. Então, sendo topo duplo, a liquidez acabou se tornando esse ponto. O mercado captura a liquidez e deixa aqui pra gente mais uma quebra de estrutura, mais um movimento interno. Observa, eu não estou olhando movimentos grandes, galera. Eu não estou me preocupando em pegar muitos pontos. Eu estou me preocupando em ser objetivo nas minhas operações. Eu acabei marcando esse order block aí de forma bem mais contida, tá? Bem mais simplista. Visualizei todos esses pontos aqui que eu falei assim, isso aqui pode ser indução e vou acabar entrando nesse trade. E meu último trade, o trade para ir embora aqui do pregão de hoje, para fazer a última gordurinha, foi essa região aqui do 800. 117,800. Acabei pegando essa operação. Coloquei o stopzinho de 80 pontos. Filho, mas por que você colocou um stop de 80 pontos? Por que você não colocou um stop coladinho aqui? Porque sempre eu vou estar baseando meus alvos aqui quando eu pego uma liquidez interna na próxima movimentação que o mercado pode gerar. Falei, ó, tinha um order block aqui e o mercado também estava formando essa estrutura de alta, essas estruturas também internas de alta. Então, onde que tinha mais ponto de liquidez? Aqui. Onde que o mercado poderia vir buscar liquidez? Abaixo desses fundinhos. E foi dito e feito. Quase estopou e acabou entregando esse movimento. E aí, Felipe, mas o mercado só caiu depois disso, você perdeu de pegar mais de 1000 pontos nessa operação e tal. Galera, eu não estou preocupado em dias quando eu defino a minha forma de operar desse jeito, em pegar muitos pontos. Por quê? Porque eu sei que a minha movimentação financeira, ela não está na quantidade de pontos, mas sim nas operações que eu pego, e quando eu perco pouco. Se você fizer uma somatória desses trades que eu estou te passando, você vai ver que foi um movimento muito expressivo no dia de hoje. Foi um movimento muito legal. Claro que a tristeza está em não ter sustentado esse trade, mas eu não me importo em operar liquidez interna e não pegar tudo. E aí, o mercado entregou essa boa e bela movimentação. Fiquei de fora desse grande movimento aí que foi o fechamento desse mercado, né? Que foi liso aí para baixo, mas nada que atrapalhe o decorrer das nossas entradas. Lá no dólar, nada também a falar com propriedade, porque o dólar simplesmente abriu, subiu. Quando ele fez que eu voltar ali para a gente indicar uma leitura, não deu para poder buscar uma operação clara. Felipe, você não vê um movimento de liquidez no dólar, não? Você não viu um movimento de oportunidade de surfar liquidez interna no dólar? Galera, olha o movimento lá do 1 minuto. Vamos lá, para você operar, você tem que descer tempo gráfico. Você consegue visualizar algo claro aqui? Para mim, oportunidade de liquidez interna dentro do mercado tem que ser cenários rápidos. Eu não posso analisar quando uma movimentação existe, uma quebra de estrutura, o mercado se distancia dela. Já acabou esse movimento. Poxa, Felipe, você não poderia ter marcado aqui e tentar vender aqui nessa região ou aqui? O mercado ficou dentro de um caixotezinho. Não gosto de operar desse jeito. E o melhor dos mundos é o quê? Observe que as minhas operações, as melhores operações que eu fiz no índice hoje, foram operações vendedoras.
A partir do momento que eu estou enxergando o mercado para baixo, eu quero ser vendedor. A partir do momento que eu estou vendo que o dólar está subindo, eu quero batalhar, é continuidade, não tentativa de reversão, porque eu vou estar operando contra o movimento principal. E isso, para mim, não é o interessante. A partir do cenário que eu enxergo isso daqui no dólar, opa, Felipe, mas aqui não quebrou uma estrutura e inverteu o lado da moeda? Começou um movimento para cima? Sim. E aí? Depois disso, eu tenho alguma oportunidade de volta abaixo dos 50%? Abaixo de um ponto onde eu teria clareza para operar na compra? Não tenho. Até isso você também tem que estar muito atento. Não chegue para mim falando, mas se eu operasse na compra, se eu tivesse feito isso, era só ter comprado ali, era só ter comprado aqui, sem contexto. Nós temos uma leitura e a gente segue ela de forma muito objetiva. Não adianta chegar e falar que você faria oportunidades, buscaria e batalharia trades que simplesmente você viu que deu certo. Não é assim que funciona. Não adianta você ser o cara que fica rico quando o mercado fecha, sabendo todas as movimentações e não pegando aquilo que você tem que fazer durante o pregão. Durante o pregão é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Não é depois que o mercado fecha que você é o cara que sabe tudo e enxergou todas as movimentações, tá? Nosso cenário para o pregão de amanhã é operar a continuação desse movimento. Eu vou preferir não traçar referências claras aqui pra gente, tá? Por quê? Porque o mercado está 100% fora de um esquadro ali claro pra gente. Está uma movimentação muito forte para baixo. Felipe, o último movimento não quebrou uma estrutura? Sim, galera, quebrou. O último movimento pode gerar pra gente ali um prêmio de desconto só da pernada de baixa? Sim, galera, podemos marcar só a pernada de baixa. O último movimento ali gera pra gente um order block ali na máxima? Gera um order block ali nesse ponto extremo. Só que isso vai ser interessante a partir da onde? Da hora que o mercado abrir. Você vai ter seu prêmio de desconto, seus 50% e vai poder operar essa referência de entrada de venda. Felipe, você estendeu aqui, isso aqui pode ainda se tornar liquidez para a gente amanhã? O mercado fazer um movimento semelhante a esse? Perfeitamente. Então você tem que ser objetivo na sua visão. Defina uma forma de operar, siga ela, mas se você enxergar que o mercado não está saindo do lugar, tente mudar o movimento de oportunidades grandes para oportunidades menores. E no dólar, Felipe, o que você enxerga? Também uma quebra de estrutura, um movimento de continuidade, a mesma ideia, a mesma situação. Se a gente for ter movimentos melhores no mercado amanhã, e eu vou estar sempre prezando por oportunidades grandes, eu quero tentar surfar grandes movimentos. Mas se eu precisar me adaptar para pegar movimentações menores, eu serei esse cara, tá? Tá tudo bem, tá tudo bom. Não é vergonha nenhuma você ser um operador que pega esses 1.000 pontos, ou você ser um operador que consegue batalhar oportunidades de 300, oportunidade de 300, oportunidade de 200, de 500 pontos, tá? Sempre colocando dinheiro no bolso. Paciência e atenção. Aproveitem todo esse conhecimento que é passado para vocês, tá? É muita informação, é muita qualidade para você. Se não se focar para operar, para aprender e, claro, para lucrar bastante. Paciência e atenção. Vamos encerrar essa semana com chave de ouro. Tamo junto e bora pro game. Valeu!